de uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Aleluia. E o verso 15. A Bíblia diz assim, ó: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Esse texto, ele fala de um homem muito conhecido, de um homem que, para mim, ele é um dos maiores exemplos que a gente pode ter na Bíblia de superação, de fé, de fidelidade na presença de Deus. Esse texto, então, ele fala Paulo, ou então Saulo antes da conversão. E a Bíblia fala que Paulo, ele era um homem que perseguia os cristãos. Ele era um homem que, pela ordem da religião, pela ordem então dos sacerdotes, ele ia, perseguia, matava, fazia atrocidades com os servos do Senhor. Mas chega um dia então que Deus, ele olha e fala bem assim: eu preciso usar esse Saulo, eu preciso usar a vida desse. Mas porém ninguém acreditava que Saulo, um homem perseguidor, um homem mau, um homem terrível, um homem que, se ele visse um cristão passando correndo ali na rua, ele ia matar. Ninguém acreditava que um homem como Saulo poderia ser um servo do Senhor, poderia servir ao Senhor, poderia ser um homem que ia abandonar tudo que ele tinha, poder, riqueza, status, para servir o Senhor. Assim como você, um dia ninguém acreditou que você poderia ser usado como um vaso nas mãos de Deus. Deus um dia acreditou que Paulo poderia ser usado. Deus hoje acredita que você pode ser usado também na mão dele. Às vezes todos desistiram de você, mas Deus nunca desistiu de você. Deus não desiste. Você sabe por quê? Porque quando Ele vê algo em você, Ele sabe que um dia você vai ser usado para o louvor dEle, que um dia você vai ser usado como vasos de honra na presença dEle. E a palavra continua. E aquele homem então que era perseguidor, um dia ele tem um encontro com Deus. E a Bíblia diz que aquele homem então, ele cai ali do cavalo, literalmente e normalmente também. Ele cai de verdade. E quando ele se levanta, ele já não enxerga mais nada. E ali então, aqueles que estavam com ele levam ele. Ele fica alguns dias sem comer, sem beber. E Deus, como Ele é um Deus de planos, Ele é um Deus que aquilo que Ele projeta, Ele começa lá atrás. Então às vezes Ele já tem algo projetado para a sua vida desde lá de trás, agora que está se manifestando sobre você, mas Ele já tem projetado para você lá desde trás. Você não está vendo, mas já está projetado sobre a tua vida aquilo que Deus deseja que você seja. E a Bíblia então fala ali que Deus visita em sonhos, então uma visão. Deus visita em uma visão Ananias, um servo do Senhor, e fala para ele: ó, tem um certo homem de Tarso, Saulo, que está na casa de um tal de Judas. Você vai lá e fala que eu te mandei, que você foi lá para curar ele. Estou dizendo nas minhas palavras, mas a palavra diz mais ou menos por aí. Então, Ananias faz a vontade do Senhor. Mas quando Ananias, antes dele fazer a vontade do Senhor, ele olha pelas mesmas janelas que as pessoas olham. Por quê?
ele pensava sobre Paulo a mesma coisa. Ele era um homem perseguidor, ele era um homem que matava, ele era um homem que fazia tudo pela religião. Os sacerdotes davam autoridade para ele matar quem fosse. Imagino que ele pensava assim: se eu for lá, o que ele vai fazer? O mesmo comigo, porque eu sirvo ao Senhor. Mas Ananias obedece à voz do Senhor. E quando ele chega lá, ele cura Saulo, né? Ele cura Saulo. Mas ali naquele momento em que Saulo se encontrava naquela situação, ele clamava para que Deus libertasse ele. E Ananias chega ali, então cura ele. E a palavra do Senhor que diz que ali então caíram as escamas dos olhos de Saulo. E ele não é mais Saulo, aí ele já é Paulo. Uma pessoa que serve, que adora ao Senhor, que busca a presença do Senhor, que eu acho, para mim não tem e não haverá outro que serviu tão bem ao Senhor. Tanto que quando ele está prestes a morrer, ele diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. O mesmo homem que falava que o morrer para ele era lucro. Por quê? Porque um dia ele foi transformado pela presença do Senhor. Um dia Deus pega ele, amassa ele, quebra ele, transforma ele de um vaso podre, de um vaso sujo, de um vaso todo cheio de sujeira, todo cheio de defeito, e amassa ele como um barro e transforma ele num vaso para servir, num vaso de honra na presença do oleiro. O que Deus quer fazer na tua vida é como Ele fez na vida de Saulo. Fazer ele se transformar em Paulo, fazer ele um vaso nas mãos do oleiro, um vaso para a honra do Senhor. Mas não tem como Ele te pegar e te transformar a sua vida. Não tem como Ele moldar a sua vida. Não tem como Ele realizar algo na tua vida se você não deixar. O nosso Deus é um Deus educado, um Deus de amor, um Deus de respeito. Ele bate na porta do teu coração. Se você abre, Ele entra, faz morada, ceia com você. Se você abre a porta do teu coração, Ele entra, transforma a tua vida, muda a tua vida por completo. Mas quando você não deixa, você passa a ser vasos que nós conhecemos. Esse texto de Timóteo diz que há vasos de todos os tipos. Dentro da igreja não é diferente, gente. Lá fora não é diferente. Dentro da nossa casa não é diferente. Aqui o texto cita que tem vasos de prata, vasos de ouro. Mas pode ter um vaso de cristal? Pode. Pode. Dentro da igreja, dentro da tua casa tem vaso de cristal. O que é que nós podemos então olhar como um vaso de cristal? Você sabe aquela pessoa que ela é cheia de não me toque, aquela pessoa que é sensível a tudo. Se você falar uma palavrinha para ela que desagradou ela se quebra tudo e não cola mais. Se você fala algo para a pessoa que ela não quer ouvir, ela já queima com você, ela já não quer mais você perto dela. Ela já se vitimiza por tudo. Deus vai usar uma pessoa dessa maneira? Não. Você sabe por quê? Quando Deus chega na vida de alguém, Ele faz total mudança. Mas tem muitas pessoas que Deus chega, fala no coração dele, mas ele permanece dessa maneira ainda. Ele permanece da mesma forma, né? Se a pessoa falar qualquer coisa, ela se magoa. Alguém conhece alguém dessa forma? Você conhece alguém assim? Que se você falar uma palavrinha assim para ela, já embirra com você, ela já não quer mais, já fala bem assim: o fulano me magoou demais, a pessoa me maltratou demais, essa pessoa fez isso comigo e agora? A pessoa não consegue caminhar mais por isso.
Não tem como você moldar um vaso de cristal. Não tem como moldar um vaso de cristal. Tem um ditado que fala que cristal quebrado não cola mais. Quebra um vaso de cristal para você ver, ele vira 1000 pedaços, né? Você consegue juntar e quebrar aquilo? E colar aquilo de volta? Não. Tem muita gente que não está sendo moldado por Deus porque não consegue sair dessa estaca, não consegue sair desse estilo de vida. Tudo me maltrata, tudo me magoa, tudo eu fico ferido. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar aqueles que nos maltratam, aquele que nos magoa. Se a palavra de Deus diz, se alguém te dá um tapa na tua face, você vira o outro lado e deixa a pessoa bater de novo. Mas hoje nós estamos vivendo de forma diferente. Se alguém fala algo da gente, a gente quer falar 2 vezes mais da pessoa para se vingar. Se alguém reclama da gente por alguma coisa, a gente reclama o dobro. E Deus não se agrada disso. Deus não vai usar um vaso dessa forma. Deus não vai encher um vaso dessa forma. E o que eu disse no começo, Deus quer encher a nossa vida com a presença dEle. Você é um vaso e Deus quer encher você da presença dEle neste lugar. E um vaso dessa forma Deus não vai encher. Você sabe por quê? Esse vaso ele vai se rachar. E o que tiver dentro dele, ele vai se quebrar em 1000 pedaços. E o que tiver dentro dele vai sair fora. Vai se perder. O outro vaso é o vaso de metal, ou seja, o vaso de ouro e o vaso de prata. É a pessoa que ela tem que brilhar em tudo. Onde ela chega, ela tem que ser aquela, eu cheguei chegando, agora é eu. Se chegar num lugar onde está uma roda de pessoas, ela quer a atenção toda para ela. Se chegar num lugar onde as pessoas não estão dando atenção para ela, ela já acha ruim. Se chegar na igreja e as pessoas não cumprimentarem, ela acha ruim. Mas nós temos que entender que a glória ela tem que ser de Deus. Quem tem que brilhar na presença diante da igreja, quem tem que brilhar nas nossas vidas é a presença de Deus. Nós temos que diminuir, nós temos que cada vez se apagar mais para que a presença do Senhor ela venha sobre nós. A palavra de Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. E muitas vezes nós queremos ser vasos dessa forma. Queremos brilhar, queremos aparecer, tentando ofuscar a glória de Deus. Deus vai usar um vaso dessa forma? Não. Você sabe por quê? Aquele que tentou roubar a glória de Deus, ele foi lançado para baixo. Satanás foi lançado para baixo quando ele tentou ofuscar a glória de Deus. Eu não tenho que brilhar, você não tem que brilhar, eu não tenho que aparecer. Quem tem que aparecer é Deus. Nós temos que diminuir para que Ele cresça nas nossas vidas. Quando você se sair da forma desse vaso, Deus vai começar a te ver. Deus vai começar a te olhar. Tem o tal vaso de madeira também, né? A madeira é um material que não suporta fogo, ela não suporta água. E ela racha facilmente, né? Você coloca uma madeira dentro da água, e depois volta para o sol, o que ela faz? Racha. Se ela está no sol, ela se perde. Se ela moe, ela se perde. É um material perecível, né? Mesma coisa na igreja. Eu não sou muito de pregar exortação para a igreja, não. Assim, Deus vai me usar ainda, mas Deus ainda não me usa nesse quesito de exortação. Mas quando a pessoa que é um vaso de madeira, quando ela chega na igreja, que a palavra está meio pesada, ela não se cabe na cadeira. Começa a se retorcer, vou beber água, vou no banheiro. Por quê?
ela não suporta a palavra, ela não suporta a doutrina do Senhor, ela não suporta ouvir algo que desagrada a ela, ela não suporta, por exemplo, o culto está acabando um pouquinho mais tarde, ela não suporta esperar, começa a reclamar, o culto está acabando mais tarde, não, esse culto que não acaba. Até quando o irmão do lado está cheio da presença de Deus, ela reclama. O vaso de madeira, ele é desse jeito. Ele começa a se encher de rachadura, encher de lacuna. Tudo para ele tem um problema, tudo para ele tem um defeito. A pregação está ruim, o louvor está ruim, o irmão é chato, o irmão não presta, é isso e aquilo. Deus usa um vaso dessa forma? Não. Você sabe por quê? O vaso de madeira é cheio de rachadura. Quando vier quando colocar uma cunha ali, vai abrir e vai vazar tudo que tem dentro também. E Deus não coloca, não deposita nada em vaso furado. Deus não coloca nada em vaso que corra o risco de vazar. Deus só coloca algo num vaso que vai segurar aquilo que Ele tem para dar. Se você for um vaso que tiver sem rachadura, se você for um vaso que tiver preparado, o Senhor vai depositar o melhor dele sobre a tua vida. É promessa de Deus. Mas porém, há um vaso que é o último, que o texto diz, né? Por que o último? Aqui todos esses outros vasos tem que ter o quê? Por exemplo, se você quiser adquirir um vaso de madeira, você tem que comprar, né? Se você quiser adquirir um vaso de metal, você tem que comprar. Se você quiser adquirir um vaso de cristal, você tem que comprar. Mas o último material que a palavra diz, um vaso de barro. Esses aqui, depois que são feitos, jamais pode ser moldado. Mas quando a Bíblia usa barro, vasos de barro, barro foi o material que Deus usou para que se fizesse o homem, né? No princípio, quando Deus criou o homem, Ele pegou o barro, amassou o barro, fez o boneco ali, soprou nas narinas dele, deu o fôlego de vida, e ali então veio a existir o homem vivente. O barro é o único que pode ser moldado. O barro é o único que suporta caloria. O barro suporta fogo. E tem um texto aqui na Bíblia que fala que se o barro pode se quebrar de novo, que ele vai lá e amassa ele de novo e faz um novo. Às vezes você já foi vaso de barro na presença do Senhor. Você já foi um vaso cheio da presença do Senhor. E por alguma forma você se quebrou. Deus quer te pegar e te moldar, fazer de você um vaso novo na presença dEle. Um vaso de honra na presença dEle, para ser cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te moldar, meu irmão. Deus quer moldar a tua vida. Tem pessoas aqui nessa noite também que, por alguma dessas características, se identifica. Às vezes você tem sido um vaso de metal, um vaso de cristal, um vaso de madeira. Mas Deus nessa noite quer mudar o material de você. Ele quer te transformar em vaso de barro. Ele quer soprar nas tuas narinas e trazer dentro de você a presença do Espírito Santo. Ele quer pegar você, te moldar, fazer algo novo e ser o Deus da tua vida. A palavra do Senhor diz aqui no texto de Jeremias 18. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo o tempo Ele tem sido bom nas nossas vidas. Quando Deus, um dia Ele olhou para mim e para você, Ele falou como Ele viu a vida de Paulo. Ele falou: aquele vai ser um vaso usado nas minhas mãos. Aquele para mim é um vaso valoroso. Aquele para mim é um vaso de honra. E a palavra do Senhor diz ali:
a partir do versículo 1, para você ver a grandeza de Deus. O que Deus pode fazer na tua vida se você permitir. O que Deus pode realizar na minha e na tua vida quando nós permitimos. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós, eu fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que esse texto diz? Deus então, ele leva Jeremias então, e diz: Jeremias, desce a casa do oleiro, que eu vou falar com você. E quando Jeremias desce lá, ele vê o oleiro fazendo o vaso. E de repente o vaso quebra, o vaso se espedaça tudo. O oleiro pega o barro de novo, aquele vaso que quebrou de novo, e torna a amassar ele e volta ele para a roda. E de repente sai um vaso novo, perfeito. Aí Deus dá a segunda resposta a Jeremias. Fala: se o oleiro fez dessa forma com o vaso, eu não posso fazer com a casa de Israel? Assim diz o Senhor para você também, igreja. Se Deus pode moldar o barro e pegar um vaso que se quebrou e transformar ele num vaso de honra, num vaso lindo, num vaso novo, Ele não pode transformar a tua vida? Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, se você tem chorado, tem sofrido, mas Deus pode moldar você de novo. Deus pode trazer alegria no teu coração de novo. Deus pode fazer você ser um vaso de honra na casa dele de novo. Se você quiser, se você deixar, Deus pode transformar a tua vida. Você acredita nisso? Quantos acreditam nisso? Deus pode fazer. Mas há uma condição. Para Deus fazer, eu tenho que querer. Para Deus fazer, eu tenho que permitir. Quantas pessoas insistem em sofrer, insiste em continuar sofrendo, insiste em continuar na mesma vida, insiste em continuar do mesmo jeito, sofrendo por situações que podem ser resolvidas se forem colocadas nas mãos do Senhor, mas por não entender a grandiosidade do Senhor, por não entender o tamanho da misericórdia do nosso Deus, continua a viver da mesma forma, continua a viver da mesma maneira. Vasos de desonra, vasos que preferem fazer a vontade do homem, a vontade das pessoas, do que fazer a vontade de Deus. Vasos que preferem ouvir o conselho do amigo, vasos que preferem ouvir o conselho do inimigo, né? Que, como o pastor disse, ele fala na primeira pessoa, que fala no teu ouvido para você fazer coisas que não deve. A pessoa insiste em ser um vaso que prefere ficar cheio de mágoa dentro do coração. A pessoa insiste em ser um vaso que não libera o perdão. A pessoa insiste em ser um vaso que tem ódio do irmão. A pessoa insiste em ser um vaso que não tem amor pelas pessoas. E vem a pergunta para ele: por que Deus não me usa?
Por que que as pessoas são usadas? Por que que eu vejo tantas pessoas abençoadas na presença de Deus e eu não? A resposta é muito simples. Nós temos que entender quem é o vaso e quem é o oleiro. Muitas das vezes nós temos sido o vaso e nós mesmos temos sido os oleiros de nós mesmos. Porque nós queremos ter o domínio total da nossa vida, nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos tomar a direção da nossa própria vida, nós pegamos as rédeas da nossa própria vida e aí nós fazemos tudo aquilo que não é da vontade de Deus, aí nós andamos por caminhos tortuosos e aí nunca vamos ser cheios da presença de Deus. A pessoa, quando é vaso do Senhor, ele se deixa ser moldado. Ele fala: Senhor, eu entendo que o Senhor é o oleiro, eu sou o barro. Eu entendo que quem manda é o Senhor. Eu entendo que quem fala é o Senhor. Eu entendo que quem direciona é o Senhor. Mas tem muita gente querendo seguir os próprios caminhos. Falar. As pessoas falam para mim não fazer isso, mas Deus não vai se importar com isso. Deus quer o meu coração. Deus não importa com o que eu faço. Deus se importa sim com o que você faz. Esse texto de Timóteo, ele estava falando justamente disso. As pessoas estavam andando de mal a pior, pessoas de qualquer jeito. Então aí é o texto que dá uma direção para isso, que havia pessoas de todo tipo ali. Mas aqueles que não faziam vontade de Deus era para ser vaso de desonra. E aquele que se deixava ser moldado por Deus, ele seria um vaso de honra. Eu não sei qual vaso você tem sido no dia de hoje, mas eu sei que se você quiser, você pode ser um vaso de honra na mão do oleiro. Eu sei que se você quiser, você pode sair daqui hoje não só moldado, mas cheio da presença de Deus. Eu sei que se você quiser trazer esse Jesus para dentro da tua vida hoje, você vai sair daqui mudado. Nunca mais você vai ser o mesmo que você entrou aqui nessa igreja hoje. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa que você era a partir de hoje, se você resolver trazer esse Jesus, trazer esse oleiro para moldar a tua vida. Tem muita gente que acha assim: o fulano não muda, o ciclano não muda, Deus não pode transformar a vida daquele, aquele lá, não dá certo não. Mas eu quero dizer para você, vamos tirar pela Bíblia. Se Deus muda a vida de uma pessoa como Paulo, Deus não vai mudar a minha e a sua vida? Se Deus transformou Paulo, Deus não transforma a minha vida e a tua? Se Deus mudou e transformou Zaqueu, Deus não transforma a minha e a tua vida? Se Deus mudou e transformou a vida daquela mulher prostituta, Ele não transforma a minha e a tua vida? Se Deus transformou tantas pessoas, Ele não pode fazer na minha e na tua vida? A Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. A promessa dele não foi estendida somente para a geração passada, mas a promessa de transformação, a promessa de encher foi estendida para mim e para você. E hoje essa promessa está aqui neste lugar para moldar e encher a tua vida. Deus quer encher a tua vida, meu irmão. Deus quer encher a tua vida. Mas você precisa falar: Senhor, eu sou um vaso nas tuas mãos. Você precisa falar: Senhor, o Senhor é o oleiro, eu sou o barro. O que nós entendemos com isso? Nós precisamos diminuir. Nós precisamos deixar o nosso próprio ego de lado, o nosso próprio eu de lado. Nós precisamos sair da nossa razão, da própria razão nossa, e entrar na razão de Deus. Nós precisamos agir mais pela fé em Deus, não pela razão. Nós precisamos colocar a nossa vida mais na direção do oleiro.
e não na nossa direção. Quando nós fazemos isso, o Senhor pega, quebra o barro, amassa e transforma num vaso novo. Muita gente tem medo de ser quebrado. Ser quebrado é você passar por provação. Você vai passar por estreito. Você vai passar por caminho tortuoso. Porque a hora que você está em um momento de provação, parece que tudo se fecha ao teu redor. Parece que as coisas ficam tudo embaraçadas. Parece que quando você está seguindo ao Senhor, você está passando por um processo de ser amassado. O barro está sendo moldado. Parece que tudo se fecha. As amizades saem de perto. Os favores que você tem acabam. Mas o processo do amassar é dolorido, né? O processo do amassar torna o barro feio, sem molde, sem nada. O processo do amassar, quando a gente vê o oleiro, eu já vi assim nos vídeos, o oleiro moldando o barro. De repente o barro está redondo, ele tá desse tamanho, outra hora ele já está quadrado, está um barro feio. Você não vê futuro ali. Quando está sendo amassado, ninguém vê futuro. Você fala, esse barro não vai virar nada. Mas de repente forma algo lindo. Se você se deixar ser moldado pelo Senhor, você vai ser amassado. As coisas vão ficar difíceis. As tempestades vão vir. As coisas vão se levantar. O mundo espiritual vai se levantar para fazer você desanimar. Mas de repente vai ressurgir uma vida nova para você. Uma vida cheia da presença de Deus. Uma vida cheia de uma alegria que não passa mais. Uma vida cheia de vitória. Uma vida cheia de realização. Uma vida muito melhor do que você tinha. Porque a promessa de Deus é que nem olho viu, nem ouvidos ouviram. É aquilo que Deus tem para você. É o melhor. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Por mais que seja dolorido, permita Deus te amassar. Permita Deus te moldar. Permita Deus realizar o que Ele tem na tua vida. Paulo não foi do nada não. Ele caiu do cavalo, ficou 3 dias sem enxergar, para começar a ver. E você pensa, aquele homem sem enxergar e Deus amassando ele ali. Deus, eu acredito que Deus mostrando ali, quando ele matava um cristão, quando ele pisava num cristão, quando ele perseguia um cristão. E ele fala, meu Deus, o que eu faço? O processo de amassar, de molde de Paulo foi dolorido, de Saulo foi dolorido. Mas quando acabou esse processo, ele se transformou num vaso na mão de Deus. É isso que Deus quer para você. Quantos querem ser vasos na mão do oleiro aqui nessa noite? Olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala assim para ele: você quer ser vaso? Fala assim, deixa Deus te amassar. Para ser vaso tem que ser amassado, meu irmão. Para ser vaso você vai ter que deixar Deus te amassar. Mas depois que Ele te amassar, você vai se transformar numa peça rara, numa peça única que Deus fez. Assim como a palavra diz que cada um de nós somos únicos. Você é único, você sabia disso? Só você tem seu DNA. Quando você vai ver a carta dentária do irmão aí, eles conseguem achar um pela carta dentária. Por quê? Cada um tem a sua própria característica. Então Deus, Ele vai fazer vasos aqui totalmente diferentes para uso e honra e glória dEle. Tá? Às vezes você não vai ser um vaso daquele que você quer, esbeltinho, mas você vai ser um vaso mais cheinho, você vai ser um vaso mais fininho, um quadradinho, mas Deus vai te usar do mesmo jeito. Deus não escolhe vaso bonito, mas Ele escolhe aquele que suporta tudo. Ele escolhe aquele que aguenta que o líquido dele, que o óleo dele seja colocado dentro. Se você aguentar, se você superar a presença de Deus na tua vida, com certeza você vai ser um vaso na mão dele. Não pela beleza,
mas pelo uso. Você sabe por quê? Deus não quer usar aquele que é belo. Deus não quer usar aquele que é bonito. Mas é que Ele quer usar aquele que se coloca na brecha. Se você se coloca na brecha como um vaso, Deus vai te usar nessa geração. Deus vai te usar nesses dias. E você vai permanecer cheio. Vai chegar um momento que você vai até transbordar na presença de Deus. O que eu quero dizer para finalizar nessa noite? Não importa o que você tem passado. Às vezes você está passando por um momento difícil hoje. Passa a compreender que é Deus que está te amassando. Muitas das vezes nós temos que entender que Deus está amassando a gente. Muitas das vezes na nossa caminhada nós temos que entender que Deus, Ele está moldando a gente no nosso caminhar. Ele está moldando a gente no nosso andar. Então não assuste quando as coisas não parecerem tão bem. Quando as coisas não parecerem da maneira que você quer. Mas nós temos que se assegurar num texto que foi falado, que a palavra de Deus diz que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Se você se deixar ser um vaso na mão do oleiro, por mais que você chore, a alegria, ela vem pela manhã e é certeza, porque a palavra de Deus nos garante. Você quer ser um vaso na presença de Deus? Então se coloca de pé na presença do nosso Senhor. Se coloca de pé na presença dEle. Ele quer quebrar muitas coisas aqui hoje. Ele quer quebrar muitas coisas aqui hoje que precisa ser quebrado. Orgulho. Ele quer quebrar muito eu aqui hoje. Tem muitas pessoas que têm um ego. O Senhor quer quebrar isso. Tem vasos que precisam ser quebrados aqui hoje para Deus moldar. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Tem um louvor que o irmão Ginaldo canta aqui que é muito bonito. Muito lindo. E ele fala justamente isso. É mais ou menos assim, ó. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quem quer ser isso, então cante comigo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor Deus, está aí diante do Senhor a tua igreja, Deus. Pai, vasos que se encontram diante da tua presença, Deus. Pai, vasos, uns que precisam ser cheios, outros que precisam ser moldados, mas estão aqui, Senhor, na tua presença. E eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. Eu sei que o Senhor encontra-se neste lugar. Eu sei que a tua presença, Deus, ela se move sobre nós. Senhor, meu Deus, eu quero pedir, Deus, que o Senhor derrame aqui agora da presença do teu Espírito Santo, Deus. Pai, vai passando aqui agora com as tuas mãos, Deus. Onde houver um vaso precisando de ser moldado, onde houver um vaso precisando de ser cheio, onde houver
um vaso precisando de ser quebrado para ser moldado de novo, passa agora com as suas mãos de oleiro, moldando, fazendo a tua vontade sobre a vida dos seus filhos. Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor sobre a vida dos seus filhos, que impedem deles ser cheios da tua presença, eu repreendo agora em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos ser vasos de honra na tua presença, que nós possamos ser vasos em adoração ao Senhor, que nós possamos ser vasos para trazer, Deus, honra, Pai, e glória, Pai, da tua palavra sobre a vida de outros. Que nós possamos, Deus, ser vasos que contêm amor, ser vasos, Deus, que contém perdão, ser vasos livres do rancor, livres das mágoas, Senhor. Pai, eu oro nessa noite para que o Senhor realize sobre a tua igreja, para que o Senhor comece, Deus, a moldar da planta dos pés ao alto da cabeça. Molda o coração do teu filho, molda a vida do teu filho, que ele venha ser nessa noite um vaso novo, um vaso de honra, um vaso para ser cheio da glória do Senhor. Ah, Deus, tira agora todo eu, tudo aquilo, Deus, que não vem do Senhor, toda a altivez, Deus, tira agora, Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não presta, para que impede o fluir do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Meu Deus, quebra todo orgulho, quebra, Deus, tudo aquilo que impede. Pai, que as pessoas aqui nessa noite venham abrir o coração e venham entender que o Senhor é o oleiro e que nós somos o barro. Pai, então nessa noite eu oro pela tua igreja e declaro sobre a vida deles, que eles sejam cheios do Senhor. Senhor, faça a tua vontade na vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe vocês, que essa palavra possa ter falado no coração de cada um nessa noite. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí bem forte, no nome de Jesus. Aleluia, amém.